Então, irmãos, vamos compartilhar um texto bíblico que se encontra no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Vamos colocar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Leiamos, irmãos e irmãs. Chegaram os filhos de Judá a Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Porém, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou eu de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Oremos, irmãos. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Pai. Tu já está falando, Pai, porque a Tua palavra foi lida. Mas, Senhor, nessa hora que estaremos, Pai, compartilhando algo do Teu coração. Ó, Pai, que o Teu povo seja abençoado nessa hora, Pai. E que a Tua palavra, Deus amado, venha surtir um efeito de cura para o Teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar-se, diga para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela o seguinte: qual é o tamanho da tua promessa? Pergunta para ela aí. Qual é o tamanho da tua promessa? Pode assentar-se, meu irmão e minha irmã. Qual é o tamanho da tua promessa? Irmão, esse texto é um texto muito lindo, porque diz respeito a um homem de coragem, posso dizer dois, que Josué também estava. Dois homens de coragem, dois homens de perseverança. Aqui, relata-se a respeito de Calebe, homem que não temeu as adversidades dessa vida. E olha, o que mais nós vemos são famílias desistindo. Famílias que não conseguem enfrentar os ventos e as tempestades que o mundo e as circunstâncias nos proporciona.
Caleb foi desafiado a ir espiar a terra que o Senhor havia prometido. Ordem de Moisés, o profeta do Senhor. Chegando lá, se depararam com os gigantes, se depararam com uma série de circunstâncias difíceis. Os jebuseus, os heveus, os anaquins, né, que diz a teologia que a descendência dos anaquins que gerou Golias, aquele que lá na frente foi morto por Davi. Então eram homens grandes, homens fortes. E quando eles voltaram, trouxeram frutas, trouxeram alguma comida daquela terra e mostraram: olha as uvas, como é que são lindas. Olha como é que a coisa é linda. Porém, alguns que estavam com os espias deram uma palavra de desencorajamento para aquele povo. Não dá para nós. É muita gente grande, é muito gigante. Nós vamos perder. Não tem como nós tomarmos aquela terra. E nos textos anteriores, dá para a gente ler, quando você chegar em casa você lê, é um texto onde Caleb dá um grito de guerra. Então Caleb fala assim: eia! Repita comigo: eia! Eia! Faz assim com a mão: eia! Eia! Tomamos a terra. Palavra de Caleb. Palavra de fé. Palavra de encorajamento. E nessa palavra, esse grito de guerra de Caleb, foi ali que estava a bênção de Moisés e a bênção do povo de Israel que estava no deserto peregrinando há anos. E Caleb não desistiu da promessa que o Senhor havia feito. Por isso Deus me colocou, hoje à tarde montei essa pregação, e Deus me direcionou a colocar como tema: qual é o tamanho da tua promessa? Qual é o tamanho da promessa que Deus tem para a sua casa? Qual é o tamanho da promessa que Deus tem para os seus filhos? Qual é o tamanho da promessa que Deus tem para o seu patrimônio? Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida ministerial em família nessa igreja? Qual é a promessa? Eu vou dar aqui algumas sugestões para que vocês, diante dessa pregação, o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração nessa noite. E que as famílias que estão aqui saiam daqui infinitamente mais abençoadas do que estão nessa hora. O primeiro item que eu queria compartilhar com você: qual é o tamanho da tua promessa? A tua promessa, ela é do tamanho da tua lembrança. Repita comigo: a minha promessa será do tamanho da minha lembrança. Olha como é que Caleb se lembrou. Ele falou: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homens de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb se lembrou. Irmãos, quantas famílias estão hoje se esquecendo das coisas tremendas que o Senhor prometeu no passado. Quantas famílias hoje estão se esquecendo do milagre que Deus falou que ia fazer na tua casa no passado. E as famílias têm se esquecido que o Senhor é Deus, que o Senhor não muda, e que as promessas do Senhor são promessas fiéis e verdadeiras. Eu quero nessa noite liberar para você: lembra-te daquilo que o Senhor falou, porque aquilo que o Senhor falou há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, não importa. Se o Senhor falou, vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir e também não é filho do homem para se arrepender. A promessa que Deus fez na sua casa, a promessa que Deus fez para os seus filhos, a promessa que Deus fez para o seu patrimônio, a promessa que Deus fez para o seu ministério, olha, é promessa. Lembra-te dessa promessa, lembra-te daquilo que o Senhor falou. Não se esqueça, não despreze, não abandone. O Senhor falou. Quantas circunstâncias vêm, irmãos, tentando nos fazer esquecer daquela promessa que Deus disse, aquilo que Deus falou há algum tempo. Às vezes até a circunstância vem, alguma pessoa chega e fala: não vai acontecer não, porque tem muito tempo, tem 5 anos, tem 10 anos, mas irmãos, se é promessa, se é Deus que falou,
Deus vai cumprir, não importa o tempo, porque a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E não se esqueçam, irmãos e irmãs, toda promessa passa pelo teste do tempo. Caleb se lembrou. E eu pergunto, qual é o tamanho da tua promessa? A tua promessa será do tamanho da tua lembrança. As famílias se esquecem que existe um Deus. Mas não se esqueça, Deus não se esqueceu de você. Você crê nisso? Levanta a mão nessa noite e dá glória e exalta o nome do Senhor. Deus não se esqueceu de você. Qual é o tamanho da tua promessa? A tua promessa, ela será do tamanho da tua lembrança. Mas também a tua promessa, ela será do tamanho da sua esperança. Repita comigo, a minha promessa será do tamanho da minha esperança. Olha, irmãos, que lindo quando o Caleb disse assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo de Deus, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Olha, irmãos, que coisa linda. Olha a esperança de Caleb. 45 anos, irmãos. E nós vemos aí as famílias, irmãos, se deteriorando com meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Abandonam, perdem a esperança. Aí o ditado popular fala que a esperança é a última que morre, mas para o crente a esperança, ela não morre, porque a nossa esperança é o Senhor. Então a tua promessa, ela será do tamanho da tua esperança. E o salmista fala: espera no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Não perca a sua esperança. Aquele problema vai ser resolvido, aquela circunstância difícil na família, coloca diante do Senhor. Deus vai trazer um milagre para você. Aquela dificuldade, aquela crise conjugal, aquela incompatibilidade de gênio, aquele filho que está rebelde, não perca a esperança da sua casa, não perca a esperança dos seus filhos, não perca a esperança da família que o Senhor colocou na tua mão, porque a família é de Deus, é do coração de Deus. Deus quer, Deus vai abençoar e Deus vai fazer. A tua promessa será do tamanho da tua esperança. E quando olhamos ao nosso redor, irmão, nós vemos até na igreja crentes sem esperança, crentes sem perspectiva, crentes sem sonhos. José sonhou e conquistou. E José passou por uma prova que nós conhecemos muito bem: ser vendido, ser jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos, virar escravo, ser assediado, ser acusado, ir preso. Mas José não perdeu a sua visão, a sua esperança, porque ele cria num Deus que tinha poder para honrá-lo e para fazer o sonho tornar-se realidade. Eu libero nessa noite essa palavra profética sobre a tua casa. Não perca a esperança da tua casa. Não perca a esperança do seu sonho. Não perca a esperança daquilo que Deus colocou na tua mão. Porque a tua promessa, ela será do tamanho da sua esperança. 45 anos, né, irmãos? É muito tempo. Eu realizei um acampamento na minha igreja, no mês retrasado, e a visão desse acampamento era para os adolescentes, e essa visão era uma visão missionária, porque eu estou com um desafio lá na igreja de até dezembro nós alcançarmos 350 membros. Nós estamos chegando a 300. E nós estamos lá caminhando, e no carnaval já fiz 2, e o do carnaval eu coloquei lá 105 juvenis.
Desses 105 juvenis, irmãos, 5, irmãos, tentaram suicídio. 5. Tudo com 16, 17, 15. 2 fizeram aborto. O pai era dono de um prostíbulo e ele trabalhava também no prostíbulo. Só que houve um problema lá, os bandidos do Chapadão armaram a tocaia para matar o pai. Olha só, irmãos, como é que nós estamos com pessoas sem esperança ao nosso redor. E esse jovem foi numa igreja. Quando chegou numa igreja, a pastora foi tomada em profecia e falou assim, ó, Deus manda falar para você não subir na moto com o seu pai, nem ir para tal lugar com o teu pai, porque no dia tal vai ter um laço de morte para você. Ele saiu da igreja, que não foi a nossa, uma outra igreja, e falou com o pai, a pastora falou para a gente não ir naquele lugar, porque tem um laço de morte, vão matar nós dois. Aí o pai não era crente? Ele também não, mas ele tinha mais temor de Deus. E o pai falou, não, meu filho, eu vou. Pai, não vai. E o pai foi. Quando chegou lá, foi assassinado. E esse menino me comoveu. Porque ele falou chorando. Ele também é da cor, negão? Ele falou, eu quero que o senhor seja o meu pai agora. E o pai dele foi assassinado, e ele se converteu, e no mês passado eu batizei ele. E esse jovem aconteceu até algo assim inusitado essa semana, que o nome dele é Antônio Ramos, e chamam ele de Tony Ramos. E na semana passada a Fátima Bernardo estava procurando algumas pessoas com o nome dos atores da Globo. E ele foi chamado. Ele falou comigo assim, pastor, amanhã eu vou na Fátima Bernardes. Aí eu comecei a rir, falei, rapaz, tá de brincadeira, rapaz. Quando foi na segunda ou na terça, eu liguei a televisão, quem estava lá? Aí ele bateu uma foto assim, ó, abraçado com a Fátima. Falei, vai, não, é muito unção, né, rapaz? Eu estou há 50 anos querendo pregar para a Fátima. Você se converte, você é batizado, já fala com a Fátima. Está lá o jovem, né? Meninas abortando, 5 meninas tentaram suicídio, uma cortou os pulsos, a outra tomou não sei quantos remédios, a outra tentou jogar debaixo do carro. Pessoas sem esperança. Quero falar para você que Deus tem milagre para a sua família. Não perca a esperança, porque o teu Deus é maior que o teu problema. E eu pergunto para você, qual é o tamanho da tua promessa? O tamanho da tua promessa, a tua promessa será do tamanho da sua disposição. Repite comigo, a minha promessa será do tamanho da minha disposição. E olha que Caleb teve disposição, irmãos. Porque no versículo 8 faz assim, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Posso ouvir um aleluia? Caleb perseverou. Então, para ser crente, irmãos e irmãs, tem que ter disposição. Imagine, irmão, Jesus, quando estava lá no Getsemane, e ele estava naquele momento de decisão, aquela crise existencial, e ele mandou os seus discípulos orarem por ele, e ele foi lá, e ele lamentou. Quando voltou, os homens estavam dormindo, e ele foi lá, mas Jesus teve disposição. Ele foi na cruz, ele sofreu, ele padeceu, bateram, cuspiram, né, cortaram e crucificaram ele, mas Jesus, na disposição que ele tinha, ele venceu a morte, porque Jesus é mais que vencedor. E eu quero nessa noite liberar para você uma bênção, uma unção de disposição, para que você tenha disposição para enfrentar os problemas, para enfrentar os desafios, que você tenha disposição para passar pelas lutas na sua casa, porque você não está sozinho. Existe um Deus que está do teu lado, que está te intercedendo por você, está constantemente torcendo pela sua vida.
Vai, vai, meu irmão, vai porque você não está sozinho, vai, minha irmã, vai porque eu estou contigo. Como diz a palavra, promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Então o Senhor não está somente de dia, não está pelas madrugadas somente, mas o Senhor está constantemente ao nosso lado. A sua promessa será do tamanho da sua disposição. Porque eu creio que o maior problema dessa geração é a falta de perseverança e de disposição. Pessoas que não conseguem sequer permanecer no emprego. Pessoas que entram na faculdade e daqui a pouco desanimam. Pessoas que não conseguem sequer ter disposição para viver e tentam suicídio. Famílias que não têm disposição para administrar a sua casa. A sua casa, ela é lugar de sacerdócio, é lugar de bênção. Posso ouvir um amém? A sua casa quem deu foi o Senhor. Seus filhos, sua família. Então tenha disposição para acordar cedo, para ir para o trabalho. Tenha disposição para enfrentar as lutas. Se Caleb tivesse ouvido o conselho dos demais espias que foram com ele, nós não estaríamos hoje aqui pregando essa mensagem, porque Caleb seria apenas mais um dos que foram lá e voltaram desanimados, e desanimado o resto do povo. Mas Caleb fez a diferença. E eu profetizo que a tua família vai fazer a diferença aqui na terra. Eu profetizo que a tua família, ela vai ser uma família diferente. Por quê? Porque existe um Deus e que está torcendo por você. Tenha disposição, porque o Senhor está do teu lado. E eu pergunto ainda, qual é o tamanho da tua promessa? A tua promessa será do tamanho da tua visão. Repita comigo, a minha promessa será do tamanho da minha visão. Versículo 10, irmãos. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Ou seja, Caleb estava dizendo assim, ó, olhem para mim. Passaram-se 45 anos. E eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. Passei pelo deserto. Passei por dificuldade. Mas Deus me deu visão. E Deus quer que o crente tenha visão de águia. Ele vem olhar em todas as circunstâncias. E ele vinha dizer assim, olha, não importa a idade, não importa o desemprego, não importa a enfermidade, não importa a luta que eu venha passar, o meu Deus vai me honrar. O meu Deus vai honrar a minha casa. O meu Deus vai honrar os meus filhos. O meu Deus vai abençoar a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. O tamanho da tua promessa será do tamanho da tua visão. Se Caleb tivesse uma visão pequenininha, ele seria apenas mais um no meio da multidão. Mas a visão dele foi tão grande que Deus honrou. Eu conheço meu amigo pastor Paulo Velde. Eu sei que ele tem visão. E eu creio que na visão que Deus dá para ele, essa igreja vai crescer muito. Quem crê nessa palavra, diga aleluia. Para ele, andem do lado dele, caminhem do lado dele, juntinho dele, porque ele é o enviado do Senhor. A visão tem que vir dele. É ele que tem a visão, é ele que tem a palavra, é ele que tem a revelação, e a partir dele flui para os demais irmãos da igreja. Mas eu sei que ele é um homem de visão, e na visão que Deus deu, essa igreja vai crescer, as famílias vão ser consolidadas, muitas almas se renderão
não ao Senhor nessa igreja, eu creio que através da visão que Deus deu para ele, Deus vai a cada dia abençoar abundantemente as famílias dessa igreja. A tua promessa será do tamanho da tua visão. Se você tem visão pequena, a tua promessa será pequena. Se você tem visão pequena para com a sua casa, a promessa virá pequena para com a sua casa. Então tenha visão grande. E diga a você, mulher, meu esposo será uma bênção. Meu esposo a cada dia será melhor. A minha esposa a cada dia vai crescer, vai ser vencedora, Deus vai honrar, meus filhos vão crescer nos caminhos do Senhor, vão ser homens e mulheres de Deus, vão ministrar na casa do Senhor, Deus vai abençoar na escola, vai fazer uma faculdade, vai ter um casamento abençoado. Isso é ser uma família de visão. Eu te pergunto, qual é o tamanho da tua promessa? A tua promessa, o tamanho do teu desafio, será do tamanho do meu desafio. E eu pergunto a você, qual é o teu desafio? Desafio de Caleb, irmão, não foi fácil não. Foi enfrentar os demais espias, ele e Josué, e dizer, tudo que vocês estão falando, eu não concordo. Olha só o desafio de Caleb. Tudo que vocês estão falando, eu não concordo. E Caleb deu o brado de guerra. Qual foi? Eia! E tomamos a terra. Aí posso ver o povo. Eia! Eia! Nem aqueles filmes que a gente vê, né? Que sempre tem um que, vamos lá! Então Caleb, é por aí, vamos nessa. Mas pastor, o salário está pequeno. Vamos lá! Deus vai multiplicar, mas pastor, está difícil. Vamos lá! É o tamanho do nosso desafio. Talvez o seu desafio seja maior que o meu, ou maior do que um outro irmão. Depende da fé de cada um. Mas uma coisa eu te digo, a tua promessa será do tamanho do teu desafio. Sabe por quê, irmãos? O desafio de Caleb foi tão grande que no final dessa palavra que Caleb compartilhou, Deus tocou a Josué e deu para Caleb todo o território de Hebrom. Eu estive lá o ano passado e o guia mostrou para nós a terra que Caleb herdou. Irmãos, tu perde de vista a bênção que Caleb e a sua descendência receberam. Todo o território de Hebrom, Josué colocou nas mãos de Caleb. Ou seja, aquele que tem desafio grande, também tem honra grande. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, irmãos, vem a vitória. Quem crê, diga aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então hoje você chora, hoje você luta, hoje você compra um agripados, mas não se esqueça, irmãos, que o nosso Deus garante. Você crê? Levanta a mão nessa noite, exalta vitória nessa noite para a tua casa. A tua promessa será do tamanho do teu. O território que Caleb recebeu, irmãos, é de perder de vista. E diz a história que Caleb desfrutou de todo aquele território. E aqueles espias que disseram não, morreram no deserto. E quem ficou? Josué e Caleb. Os dois que rejeitaram a palavra dos demais, receberam a vitória. Concluindo, irmãos e irmãs, eu tenho a certeza que eu não vim aqui nessa noite em vão. Deus me trouxe aqui. E assim como Deus falou com vocês, também falou comigo. Agora eu te peço uma coisa.
Tome posse. Tome posse dessa palavra. Porque eu creio que a tua família será muito mais abençoada a partir de hoje. Fique de pé. Pastor, posso ministrar um cântico? Novos sonhos, novas realizações esperam por mim. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Não ouviu o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Creia, família. Família pode sonhar, mãe, seu filho não vai faltar. Promessas. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. E o que passou, passou. O novo de sonhar, pode sonhar, mãe. Teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas. Passou, creia nisso. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Vamos orar? Senhor, te damos graças, porque, Pai, as nossas famílias têm sido protegidas por Ti. Te damos graças, Senhor, porque, Pai, a nossa promessa, ela é grande, Deus, porque Tu és um Deus grande. Ó Senhor, que Tu venha assim, Pai, abençoar cada família aqui representada, abençoa essa igreja.
Ó Deus, o desafio é grande, mas Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os filhos, os netos. Ó Deus, abençoa, Pai, as famílias dessa igreja. Abençoa o pastor Paulo Velte, a Patrícia, suas filhas. Continua, Pai, tomando a direção dessa igreja, para que ela, Pai, a cada dia tenha famílias saudáveis, Senhor. Famílias, Deus, como Caleb, como a família dele, Deus, que honrou o Senhor e foram mais que vencedores, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, que Tu me concedeste, Pai, de estar pisando nessa igreja tão abençoada, Deus. E eu, Pai, abençoo cada pessoa aqui, em o nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra com alegria, aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, irmão.